Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê prosperidade, graça e paz. Vamos trazer a mensagem de hoje para você. Deus falou conosco e o título da mensagem é: você entende sobre oração e clamor? Você entende sobre oração e clamor? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este dia que o Senhor nos dá. Continue conosco, Deus nos abençoando. Por isso, eu e esta pessoa que oramos agora juntos, esta pessoa que assiste este vídeo, ela mesma, eu quero que o Senhor derrame tua bênção sobre ela e sobre a família dela e sobre tudo, ó Deus, que ela tem colocado, Deus, diante do teu altar, que seja respondido, ó Deus, com a graciosa bondade do Senhor. Na vida dela, eu a abençoo orando com ela, no nome de Jesus, e pedimos, fala conosco agora, meu Deus, no nome de Jesus, assim oramos, amém. Você entende sobre oração e clamor? Isso está em Juízes, capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 11, e entre o 7 e o 11, nós vamos então trabalhar juntos este assunto. Vamos ler a palavra de Deus que está então, Juízes, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e ao poste ídolo. Versículo 11 diz: então a terra teve sossego por 40 anos, até que morreu Otiniel, filho de Kenaz. Não se assuste com a diferença do que lemos no princípio, no versículo 7, e depois no que lemos no versículo 11, porque aí estamos o assunto do título, você entende sobre oração e clamor? Então trazemos a primeira parte, deste assunto. Por que que aconteceu desse assunto 7, desse versículo 7 ser tão diferente do versículo 11? Sabemos que no versículo 7 apresenta-se problemas. E aí começa dizendo, então, os filhos de Israel fizeram o que era mal. Esse mal é com U. Mal de muito mal, de ruindade, de severidade, de agressão, E então a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal. Tudo que Deus via e que era ruim aos seus olhos, que agrediam ao olhar santo de Deus, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram. E o que era tão mal assim? Isso foi dito lá em Êxodo, e o povo resolveu não obedecer. A ordem de Deus para que quando eles chegassem na terra prometida era a seguinte: vocês vão derrubar os altares aos deuses cananeus. Todos os altares aos deuses, vocês irão derrubar todos eles. E vão cortar. Por que cortar? Porque eram feitos de árvores, de madeira. Vão cortar todos os postes ídolos. O que era então estes Baalins que eles serviram? Eram diversos Baals, O Deus Baal daqui, Deus Baal dali. E onde era levantada uma imagem de Baal, um culto, um altar a Baal, colocava-se uma imagem ao lado da deusa Asherá ou Aserá, como você quiser dizer. E essa deusa, que era feita de madeira, uma imagem de uma mulher de madeira, ela então era considerada, a deusa da fertilidade e a mãe de todos os deuses, a mãe dos Baalins. Então, o que acontece é que a ordem de Deus era: vocês irão derrubar todos os altares feitos a deuses estranhos, aos deuses cananeus. Não deixem esta idolatria estar no meio de vocês.
Só que havia um outro cuidado de Deus por eles, que era o cuidado de Deus não expulsar em um só ano, de uma só vez, todos os inimigos. Por quê? Porque o povo de Israel ainda era pouco comparado ao tamanho da terra, e Deus não queria que a terra então ficasse devastada, eles não tendo condições de cuidar da terra, e também não queria que as feras atacassem a eles, que as feras fossem superiores a eles. Então Deus permitiu que ficasse por um tempo, por mais um pouco de tempo, esses inimigos, alguns dos inimigos ali, para conservar em vida o próprio povo de Israel, para abençoar o próprio povo de Israel. Mas a ordem de Deus era não deixar que altar nenhum ficasse de pé, né? Altar a deuses estranhos, muito menos esta imagem desta dita aí deusa da fertilidade e da abundância aí, e dita mãe dos deuses. Você, olhando para este lado, você vai entender por que a reza lá no Brasil se diz Santa Maria, Mãe de Deus. Na verdade, esta reza pegou um pouco da cultura cananeia, pensando que deuses teriam mães, né? Ou mãe, que seria esta Aserá ou Asherá. Então, esta cultura de rezar a Santa Maria, Mãe de Deus ali, é de um costume cananeu e não agrada a Deus, principalmente quando se reza a este ponto de chamá-la de Mãe de Deus. Na verdade, Deus é supremo criador e ele não foi gerado por ninguém e nem criado por ninguém. Ele é criador, ele é desde o princípio até o fim. Então, antes de que houvesse Maria, que eles deduzem ser a Mãe de Deus, já existia desde a eternidade Deus. Então nós sabemos agora de onde vem esta cultura, mas não só isso, e nem só querendo diminuir os que fazem esta reza, nós também, os evangélicos, temos herdado muitas culturas ruins, né? Porque não estudamos, porque não percebemos, não buscamos a fundo para entender de onde vêm certos costumes, e nós buscamos costumes ruins e também atribuímos esses costumes à nossa igreja. Muito pelo contrário, devemos amar esses irmãos que oram desta forma, mas devemos eliminar os maus costumes do nosso meio. E quase todos eles são costumes idólatras e satânicos. E nós trazemos isso para os nossos cultos como se fosse normal, muito normal. Você vê hoje as igrejas modernas que não se diferem nem um pouco de boates, o tipo de pregação que faz, o tipo de motivação que faz. Quase toda a pregação hoje em dia leva para a prosperidade, manda as pessoas ver mesmo a riqueza, ver mesmo a prosperidade, ver os ganhos, né, os cifrãos na frente dela. Deus te traz uma mensagem que você irá prosperar, que você vai ficar rico, que você vai ficar aquilo, e na verdade isto aí vem de costumes pagãos, de pregações pagãs que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então é moderno se pregar assim, é moderno repetir esse tipo de pregação, e isso tem enchido as pessoas interesseiras, tem enchido as igrejas de pessoas interesseiras. Mas o cristianismo mesmo, a palavra do evangelho da paz, a palavra de salvação, e falar sobre o batismo com o Espírito Santo de Deus, isto ficou antiético na igreja, imoral, né? Ilegal falar sobre essas coisas, porque não atrai pessoas falar sobre batismo com o Espírito Santo, falar sobre dons de língua, dons de profecia, dons de curar, mas também é uma outra razão que você não vê milagres acontecendo mais em certos lugares que se chamam igreja, porque eles afastaram dali a palavra do Deus poderoso, do Deus que opera sinais e prodígios e faz maravilhas.
Bom, vamos então ao assunto de que está no capítulo 3, entre o versículo 7 e o 11. Este povo que nós acabamos de ler fez como muitos de nós estamos fazendo hoje e viraram as costas para Deus. A Bíblia diz primeiro que eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. O que era mal, eles não obedeceram o que Deus falou com eles. E tendo aquele montão de imagens ali, de altares de Baal e dos postes ídolos sendo colocado em cada altar, colocava-se um poste ídolo. O que aconteceu com eles é que eles foram então se esfriando quanto ao amor a Deus. Eles já não ouviam falar das maravilhas mais do que Deus fez. Eles não ouviram falar mais de como Deus vencia as guerras dele, como eram as guerras, né, na terra de Canaã, como o povo pôde conquistar ali, quanto o povo se santificou, quando Deus exigia do povo: santificai-vos hoje, amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Eles já não ouviam mais isso. E então eles foram virando as costas para Deus e tendo aquele monte de altar ali e dos postes ídolos diante dos altares de Baal, eles então começaram a adorar, a idolatrar, a buscar os Baalins, né? Ou os deuses chamados de Baal, a multidão de Deus chamada de Baal. E eles começaram então a perceber que eles já estavam invocando esses deuses. E isso é idolatria, e isso Deus fez com que a ira dele descesse sobre este povo. Então um povo que estava agora na terra prometida, gozando do bom e do melhor, vira as costas para o Deus que os deu, né? Para Deus que deu a eles a vitória nas guerras, a geração passada. Existe uma geração agora que quer só desfrutar das maravilhas que Deus deu, mas não quer dar honra e glória a este Deus. E acontece que ao buscando outros deuses, servindo outros deuses e se entregando, né? Entregando as suas filhas para se casarem com cananeus, e também tendo as filhas dos cananeus casando com seus filhos, misturaram uma raça. Já não era mais uma raça pura, uma raça que Deus disse para não se misturar. Já estavam eles misturados, e agora, né, os deuses, como Deus disse no passado, usando Moisés, né, usando Josué para repetir as falas de Moisés, os deuses então que eles começaram a adorar serviram para eles de laços, e Deus fica irado. E então Deus pega um povo que agora é livre, que Deus o tirou do Egito, o fez caminhar no deserto, o fez entrar na terra prometida e vencer muitas batalhas. Agora esse povo se torna escravo do rei da Mesopotâmia. Para você saber bem, a Mesopotâmia ficava aproximadamente a 1.300 quilômetros andados, né, da Mesopotâmia até onde estava o povo de Israel. E o rei lá daquela distância então toma este povo e faz deste povo escravo, toma o domínio deste povo, e o povo então começa a sofrer, e o povo sofre por 8 anos consecutivos nas mãos deste rei, Cusã-Remataim, alguma coisa assim o nome dele. E ele então começa a fazer o povo sofrer, e foi oprimindo e oprimindo e oprimindo o povo. E o povo então começou a ver a distância que eles estavam de Deus. Agora eles já não tinham Deus para batalhar as batalhas deles e nem para defendê-los deste rei que os oprimia. E Deus deixou que isso acontecesse. Até então eles, que já não estavam mais orando, começaram então a clamar. E o que é oração? É oração quando você faz um louvor a Deus, uma gratidão por uma bênção que Ele te deu. Então esse povo já não orava mais ao seu Deus, mas agora, por causa do sofrimento tamanho, do gemido tamanho, eles não só oram, mas eles começam a clamar a Deus. E o que é clamor? Clamor é você se derreter aos pés do Senhor, é você chorar aos pés do Senhor, é você lamentar o teu estado miserável, a tua dor grande, e você começar a gritar, e em lágrimas você pedir o socorro de Deus.
Então isso é clamor. Por isso que tem muitas pessoas que viram para outra e falam: ó, fulano, levanta um clamor para mim. Clamor não acontece assim. Clamor, você tem que sentir a dor, a miséria daquele que está te pedindo. Você tem que entrar nos sapatos dele, começar a sentir como se aquelas chicotadas que ele leva está batendo em você, no teu lombo, com os aguilhões que entram nele, né? Como as ferradas que entram nele, quando os paus que descem na cabeça dele, ou as pedras que machucam os pés dele, está doendo no teu próprio corpo. Então você é capaz de clamar, porque você vai estar sentindo a dor que aquela pessoa sente. E então Israel começa a chorar, Israel começa a gritar e começa a clamar a Deus, e foram 8 anos de sofrimento. Então havia ali um homem que uma vez ele se dispôs, né, a vencer Kiriat Sefer, porque Caleb havia dito que daria a filha e daria a cidade para quem a vencesse, e levantou-se então aquele homem, que era sobrinho de Caleb, né, filho do irmão caçula de Caleb. Ele se levanta, se dispõe e vai lá espontaneamente e vence esta cidade. E este mesmo homem que estava vendo o sofrimento do povo, que estava vendo o povo se afastar de Deus, possivelmente este homem manteve a fidelidade dele para com Deus. E aí então Deus levanta este homem, Deus pega este homem, não o sinal de levanta, eu quero traduzir por Deus escolhe este homem entre todo Israel. E a Bíblia diz que Deus coloca nele do seu espírito, enche do seu espírito e faz com que este homem então se levanta, não temendo a este rei Cusã-Remaim da Mesopotâmia, que estava oprimindo o povo. Ele não temeu a nada, ele se levantou e ele começou a julgar o povo de Israel. E julgando o povo de Israel, o que acontece é que ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, mas não pelo rei da Mesopotâmia. Então o rei possivelmente se revolta e diz: eu vou partir para cima desse que está se levantando ali, e eu vou destruí-lo, eu vou acabar com ele. Só que a Bíblia diz que Otiniel estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava cheio de Deus nele, e a Bíblia diz que Deus entregou nas mãos de Otiniel, o rei da Mesopotâmia, o seu exército, e Otiniel prevaleceu contra ele. E então é o que lemos aí: ele arrancou, ele libertou o povo das mãos primeiro deste rei. E o que fez Otiniel de muito lindo, ele fez retornar ao povo de Israel. Ele não só julgou como um juiz, ele foi o homem que retornou o culto a Israel, a adoração ao Deus de Israel. Ele fez com que no seu período que julgava o povo por 40 anos voltasse a adoração para Israel, para o Deus de Israel. E então o povo gozou de paz, gozou de tranquilidade, gozou de muita bênção por 40 anos consecutivos. Olha que eles sofreram 8 por terem abandonado ao Senhor, mas o Deus maravilhoso, o Deus grande, agora dá para eles 40 anos de paz na direção de um homem de Deus, um homem levantado por Deus e cheio do Espírito de Deus nele. Além de bom guerreiro, ele era um bom líder, ele foi um bom juiz. Otiniel sai da história porque a Bíblia diz que durante a vida dele, Israel teve em paz até que ele morreu. E só volta a repetir a Otiniel o nome dele lá em 1 Crônica, quando fala que um dos descendentes dele é um capitão, um dos capitães do rei Davi, e tinha ali 24 mil homens na liderança dele, e o nome dele é Eudai. Olha aqui, que bonito saber que ele deixou uma herança de liderança, né? De um homem valente na linhagem dele, porque ele foi, além de valente, ele foi homem e homem de Deus. Você que me assiste, como você sabe se o teu líder está correto?
Como você sabe se o povo onde você congrega está congregando, está orando correto, está servindo a Deus da forma correta? Primeiro, Deus só chama líder para enchê-lo do Espírito Santo dele. Esta questão aí de igreja grande, de igreja próspera, isso o dinheiro faz. Igreja cheia de luzes, igreja cheia de instrumentos, igreja com abundância, isso o dinheiro faz. Não é necessário, Deus está ali para que isso aconteça. Mas se o teu líder for um homem separado por Deus e cheio do Espírito Santo de Deus, aí não tem só essas coisinhas aí banais, essas coisas que vêm ornamentar uma igreja para dizer que ela é grande. Não, o que tem que você notar ali é a presença de Deus, é a vitória que Deus atribui ao povo. É quando o líder fala e o povo ouve e o povo dá glória a Deus. É quando a decência, a moral está dentro dessa igreja. Não há nudez, não há palavrões, não há piadinhas, não há contos de nada que não enalteça o nome de Deus, o Deus poderoso que te dá a vitória. A diferença é que tem muita igreja fazendo uma certa oraçãozinha. Deus, obrigado por isso. Deus, obrigado por aquilo. Deus, obrigado. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. Deus vai dar para você. Deus vai te abençoar. Mas não existe clamor. O maior clamor que a igreja precisa ter é o clamor da libertação. Aquele povo estava escravo e aquele povo clamou a Deus por libertação. E Otiniel libertou aquele povo das mãos dos inimigos do próprio povo, que o povo mesmo fez, adorando a outros deuses. Você quer um clamor a Deus? Você quer clamar a Deus? Você quer levantar um clamor a Deus? Fala com Ele das suas dores. Clamor fala de decepções, clamor fala de desilusões, clamor fala de feridas, clamor fala de um coração que está triste, de um coração que está sendo machucado, pedindo a providência de Deus urgente. Temos pressa em clamar a Deus. O mundo está indo para o inferno e tem muita igrejinha por aí que se diz grande, que se diz abençoado, indo para o inferno com este mundo. Nós, como cristãos, precisamos clamar a Deus e pedir a Deus: levante Otiniéis do Senhor, levante homens cheios do Espírito do Senhor, levante jovens cheios do Espírito do Senhor, valentes do Senhor, que busquem ao Senhor e que não se deixem corromper, para que o Senhor venha nos usar e então ganharmos este mundo para Jesus e podermos libertar muitas almas das garras, das mãos do diabo. Você entende sobre oração e clamor? Oremos menos e clamemos mais por um mundo perdido, para que Deus o liberte e que Deus guarde as nossas vidas. Toda oração chega até o trono da graça, mas o clamor mexe com o coração de Deus. Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.